Agora, dizer que o Partido dos Trabalhadores não tem força para mexer na correlação de classe e que ele é só um sujeito passivo e não um sujeito ativo, daí você tá de sacanagem. A gente tá falando em termos de numéricos mesmo, central sindical, movimentos sociais, frentes de luta, toda a estrutura, se for pegar social, que o partido tem embaixo do braço, não é pouca coisa, né? E aí parece que fica essa relação, assim, um grande esforço para a luta institucional. Então, a cada 2 anos a gente vai ver o petismo batendo nisso, falando que é a questão mais importante do momento, da humanidade, inclusive, né? A questão mais importante é essas eleições agora. 2022 é a questão mais importante, 2026 é a questão mais importante. E fica engolido nessa lógica institucional. Então, como que tu vê isso desses partidos, em geral, nessa lógica, né, de dois lugares de luta, digamos assim, o parlamento e as ruas, digamos? Então, Thiago, um pouco é isso, né. Eh, a gente, eh, valoriza o momento eleitoral como um momento tático da construção da consciência e da luta da classe trabalhadora. A gente não despreza a possibilidade de eleger um parlamentar, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é a construção do partido, a nossa inserção na classe trabalhadora e a mudança, a virada de chave, pelo menos em relação à classe, para nós é fundamental. Agora veja, nós acreditamos que seja possível que um partido socialista revolucionário, eleja parlamentares e se mantenha como socialista revolucionário. Nós, na década de 90, nós tivemos deputados, nós tivemos o companheiro, Ernesto Gradella, de São José dos Campos, nós tivemos o companheiro Ciro Garcia, do Rio de Janeiro, elegemos vereadores, chegamos a eleger um prefeito, em Minas Gerais, na cidade de Timóteo, mas infelizmente ele tivemos que expulsá-lo da Convergência Socialista na época, porque ele aceitou reprimir, a greve dos servidores municipais. Nós dissemos que éramos contra, então ele manteve a política de repressão. Nós expulsamos eles da Convergência Socialista, saímos do governo e fomos apoiar a greve dos servidores. Então, veja, é uma questão muito ideológica e é necessário que haja um partido com um número de quadros e uma certa inserção social para que tenha força e fazer essa contrapressão, porque a pressão do parlamento, as benesses do parlamento são muito fortes. Então, as pessoas entram para o parlamento e elas começam a viver aquele mundo que é um mundo sui generis. Os deputados vão a Brasília uma vez por semana, ganha um salário que nenhum trabalhador consegue ganhar. E aí eles começam a fazer os cálculos eleitorais da possibilidade de reeleição. Então se torna um modo de vida muito diferente do modo de vida da classe trabalhadora, porque não tem as benesses que eles têm, não tem as a estrutura de trabalho que eles têm. Então, a pessoa, se não tiver uma consciência política revolucionária e um partido revolucionário por trás para fazer essa contrapressão, a pessoa é engolida pelo parlamento, sem sombra de dúvida. Agora, veja, tem um problema que é político, que é a centralidade. Na medida em que o número de parlamentares cresce e o partido, torna mais importante a luta parlamentar do que a luta direta, a organização da classe trabalhadora, bom, esse partido está morto do ponto de vista da transformação da sociedade, que é o caso do PT e o PSOL já está indo de mala e cuia. Então, por mais que, por exemplo, a burguesia ela se, eh, antecede a possibilidade dos revolucionários chegarem até o parlamento. Então, hoje a gente tem, aprovada no Congresso, já há algum tempo, a política da cláusula de barreiras. Infelizmente, aprovada com voto do PSOL, inclusive. Nós estávamos no congresso da Central Sindical CSP com lutas, a companheira Luciana Genro, deputada na época, foi fazer, o painel de análise de conjuntura, e nós questionamos ela, né, por que votar favorável à cláusula de barreiras. Ela disse: "Não, era o que era possível votar". E aí nós dissemos: "Mas existe abstenção, existe o voto contrário", enfim. Então, a cláusula de barreira, ela não só impede que os revolucionários é mais um impedimento, né, para os revolucionários entrarem no parlamento, mas também impede, inclusive, que a gente tenha espaço na propaganda eleitoral gratuita, paga com o dinheiro do Estado, né, com os impostos da população. Então, nas eleições, o PSTU, por exemplo, não tem
espaço na televisão, não participa dos debates, porque não tem 10 deputados federais eleitos no país. Então, isso é uma forma que a burguesia encontra de tirar os revolucionários do debate político, né, para que, inclusive, eles não elejam deputados, parlamentares e cheguem ao parlamento. Então, como o PT já era grande, já estava dentro do parlamento, ele vai se acomodando, né? E agora a gente está vendo aí essa questão da acumulação de forças. A gente veja, né, nos anos 2000, a gente tinha no Brasil o Lula, a gente tinha o Chaves na Venezuela, a gente tinha o Evo na Bolívia, enfim, haviam vários governos chamados de progressistas, né, na América Latina. Então, força para fazer uma mudança, ou pelo menos para apontar uma mudança importante na vida da classe trabalhadora no Brasil e na América Latina, tinha. O que faltou foi um projeto e vontade política para fazer, porque para fazê-lo é necessário romper com a burguesia. O PT não está disposto a romper com a burguesia. Ao contrário, o PT cada vez mais se abraça com a burguesia. É só a gente olhar esse governo de frente ampla do Lula, né? Ele é muito mais à direita do que foi o primeiro governo de 2002, chamado da frente de esquerda. Então agora a gente tem inclusive setores do bolsonarismo dentro do governo Lula. O PSD tem ministros no governo Lula e por aí vai, republicanos, ministros no governo Lula. Então, o PT, na verdade, do ponto de vista de lutar para defender a classe trabalhadora e transformar a sociedade, ele está morto. Agora, ele é um grande aparato eleitoral. Ele vai seguir sendo um grande partido eleitoral, que vai continuar mentindo para a classe para tentar ganhar as eleições. E aí a gente tem agora as eleições desse ano, aonde mais uma vez se apresenta a necessidade, entre aspas, de reeleger o Lula, não importa com qual programa, é isso que a chamada esquerda parlamentar está dizendo, o pessoal está junto, para que o bolsonarismo não volte à presidência. Quando, na verdade, o próprio governo Lula, as suas políticas e as suas alianças fortalecem o bolsonarismo, né, na medida em que não fortalecem a organização e a luta da classe trabalhadora, na medida em que não aplicam as políticas públicas voltadas à classe trabalhadora. Então, por exemplo, agora existe uma luta grande que tomou a consciência da classe trabalhadora no país, é majoritário o apoio, contra o fim da escala, contra a escala 6 por 1, né? Mas o que que faz o governo? Ao invés de chamar as organizações dos trabalhadores para elaborar um projeto, mobilizar as organizações, mandar o projeto para o parlamento e pressionar o parlamento com greves, paralisações, manifestações e até uma greve geral se for necessário, o governo Lula vai e negocia dentro do parlamento um projeto para ser aprovado. Então, até é possível, porque passa a ser uma peça de campanha eleitoral, que a jornada 6 por 1, entre aspas, cabe. Mas o que pode vir por trás do fim da jornada 6 por 1 é uma nova reforma trabalhista que torne muito pior, inclusive, a jornada, porque já se fala em pagar os salários por hora trabalhada, o que seria muito pior. Seria um retrocesso nas conquistas da classe trabalhadora. Vejam, a gente sempre criticou a, a CLT, né? E hoje a gente se obriga a defender a CLT, porque a reforma trabalhista, as reformas previdenciárias feitas inclusive pelo PT, né? Não foi só pelo PT, começa com o Fernando Henrique em 98, o Lula faz em 2002, é, a Dilma fez uma pequena reforma também, se não me falha a memória, em 2006. O Temer tentou e não conseguiu. Nós fizemos lá com as centrais sindicais a ocupação de Brasília. A partir dali se enterrou a ideia de uma nova reforma da Previdência, mas o bolsonarismo conseguiu fazer isso, né? Então, os 13, 16 anos de governo do PT permitiram que a extrema-direita, que sempre existiu no país, se juntasse aos evangélicos e à direita tradicional brasileira e elegessem Bolsonaro. Eu fui um daqueles que não acreditava na eleição do Bolsonaro, até que ela se impôs na realidade. Então, eu acho que muita gente não acreditava na eleição do Bolsonaro e ela acabou se impondo. Por quê? Porque o PT
cometeu várias falhas durante os seus 16 anos de governo, não cumpriu, não beneficiou a classe trabalhadora como poderia, e isso permitiu, né? Houve uma ruptura ali da classe trabalhadora com o PT naquele momento, e isso permitiu a eleição do Bolsonaro. E a gente não pode ficar nesse jogo, de não, temos que eleger o Lula para que o bolsonarismo não volte. Nós achamos que não. O papel dos revolucionários é construir uma alternativa, né? Uma candidatura revolucionária, uma candidatura que fortaleça a luta da classe trabalhadora, exatamente para impedir que a extrema-direita volte. Porque o PT não vai fazer isso, ao contrário, o PT contribui com as suas mentiras, com seu programa rebaixado, com a sua aliança com a burguesia, contribui para o fortalecimento do bolsonarismo. E tem uma questão que dói bastante, digamos, que é o fato de que, bom, o governo Lula, desde que ele assume no começo dos anos 2000, ele nunca foi um governo. Assim, é até generoso falar que ele foi reformista, né? Alguns falam em reformismo fraco para tentar, de alguma forma, conciliar, mas ele nunca foi um governo muito enfrentativo, nem nos termos da própria, do que se espera de um social-democrata, etc. Ele foi aquilo que era possível, digamos, dentro de um país periférico como o nosso país. E hoje você fala, bom, ele tá mais à direita, né? Só que uma das questões que incomoda bastante é o fato de que, bom, em algum momento ali no começo dos anos 2000, ou no decorrer da primeira década do nosso século, uma série de organizações da esquerda conseguiram se contrapor, ao menos, ao petismo. A própria criação do PSOL foi um exemplo disso, né? Então, bom, tem parlamentar que não vai votar a reforma da Previdência e nem que seja expulso do partido, não tem problema nenhum e vamos tocar. E agora a gente chega num cenário que a gente tá com o governo Lula mais à direita e, ao mesmo tempo, uma parte desse setor da esquerda, não literalmente lulista, apoiando cada vez mais firmemente, né? O exemplo do pessoal, ele é paradigmático, mas a gente poderia ir até mais além do pessoal, né? Mas o exemplo do pessoal, ele acaba sendo paradigmático. Lançou candidatura própria até 2018, embora 2018 já foi a candidatura do Boulos, que teve toda uma questão interna também para conseguir colocar o Boulos de última hora. E desde 2022, agora 2026, anunciaram de novo, não vão lançar candidatura própria, e inclusive fazendo isso que você sinalizou, e eu vou destacar porque ele é muito importante. Talvez uma coisa fosse apoiar o governo Lula com a candidatura X, o programa Y, contra o bolsonarismo, etc. Mas estão dando carta branca de alguma forma, né? Porque estão apoiando sem programa, não importa. Estão dando talão de cheque em branco. Pode estar assinado, pode colocar o valor que tu quiser.